Marco Aurélio Teixeira não era o tipo de homem que pedia desculpa, não porque fosse cruel, mas porque havia passado 52 anos convencido de que tinha razão na maioria das coisas, e quando se tem razão na maioria das coisas, pedir desculpa vira um hábito desnecessário. Era dono de uma construtora de médio porte em Uberlândia, herdada do pai, ampliada por ele e administrada com a precisão de quem acredita que o mundo funciona melhor quando cada coisa está no lugar certo e cada pessoa sabe exatamente o que deve fazer. Cláudia Ferreira sabia o que devia fazer. Ela era assistente administrativa da Teixeira Construções há 3 anos. Chegava às 8h-10 toda manhã. Saía às 6 da tarde sem reclamar de horas extras quando havia necessidade. Organizava os contratos com uma lógica que ele nunca havia pedido para ela criar, mas que funcionava melhor do que qualquer sistema que tinha tentado antes. E nunca, em 3 anos, tinha pedido aumento. Isso, Marco Aurélio achava suspeito. Todo mundo pede aumento. Todo mundo quer alguma coisa. Quando alguém não pede nada, ou está esperando o momento certo para pedir muito, ou está escondendo alguma coisa. Ele não sabia por que pensava assim sobre ela especificamente. Talvez fosse porque Cláudia era boa demais no trabalho para o salário que recebia, e isso criava nele uma espécie de dívida que ele não gostava de sentir. Ou talvez fosse porque havia uma parte da rotina dela que ele simplesmente não conseguia encaixar. Toda quinta e sexta-feira, Cláudia saía às exatamente 5h30 da tarde. Não às 6 como de costume. Não pedia permissão, não explicava nada. Simplesmente organizava a mesa, desligava o computador e dizia boa noite com a mesma voz tranquila de sempre. Na primeira vez, Marco Aurélio achou que era consulta médica. Na segunda, imaginou que tinha aula de alguma coisa. Na quinta vez, quando ela já havia sumido da sala antes que ele terminasse de perceber, ele chamou Rodrigo, o rapaz do financeiro que sabia de tudo o que acontecia no escritório antes mesmo que acontecesse. Cláudia não tem aula nenhuma, disse Rodrigo. Não que eu saiba. Mora sozinha? Sim, numa kitnet no setor norte. Tem namorado? Rodrigo deu de ombros com a expressão de quem nunca havia pensado no assunto. Essa mulher trabalha, come alguma coisa na mesa do almoço e vai embora. Não fala muito da vida pessoal. Marco Aurélio ficou olhando para a cadeira vazia de Cláudia por um momento mais longo do que precisava. Tudo bem, esquece. Mas não esqueceu. Na quinta-feira seguinte, às 5h20 da tarde, Marco Aurélio pegou as chaves da caminhonete particular, não a da empresa, e esperou no estacionamento. Ele diria, se alguém perguntasse, que estava verificando se havia um problema de pontualidade que precisava ser documentado antes de uma conversa formal. Mas ninguém perguntou, e ele ficou sentado com o motor desligado assistindo Cláudia sair pelo portão lateral com uma sacola grande de tecido no ombro, que ele não havia notado que ela levava para o trabalho. Ela virou à esquerda. Marco Aurélio esperou 30 segundos e virou à esquerda também. Uberlândia some rápido quando você pega a direção certa. 15 minutos saindo pelo anel viário e o cerrado já começa a aparecer entre as casas. Primeiro como terrenos baldios, depois como mata rala. Depois como aquela vegetação torta e resistente que Marco Aurélio sempre havia olhado pela janela do carro sem nunca realmente ver. Cláudia dirigia um Uno branco de 2009, com o para-choque dianteiro preso por abraçadeira. E Marco Aurélio foi percebendo que ela sabia exatamente onde estava indo. Não havia hesitação nas curvas. Não havia GPS na tela do celular apoiado no painel. Ela havia feito aquele caminho muitas vezes. Saíram do asfalto depois de uma placa de estrada vicinal que Marco Aurélio mal teve tempo de ler. A estrada de terra era vermelha, do tipo que levanta poeira quando está seca e vira lama quando chove. E ele precisou deixar uma distância maior entre os dois carros, para não aparecer no retrovisor dela com facilidade. A caminhonete chacoalhava nas pedras soltas, e ele pensou que havia escolhido o veículo errado para aquela estrada. Depois de uns 8 quilômetros, o Uno desacelerou e entrou por um desvio menor ainda, quase uma trilha, com mato crescendo no meio e galhos baixos roçando os lados. Marco Aurélio parou a caminhonete na beira da estrada principal. Desceu. Ficou de pé no meio do cerrado com a gravata ainda no pescoço, os sapatos sociais afundando levemente na terra vermelha, e olhou para onde o Uno havia desaparecido. Havia uma cerca de arame farpado com um portão de madeira mal pregado. Do outro lado, entre as árvores tortas, aparecia o telhado de uma construção. Marco Aurélio era construtor. Mesmo a 200 metros de distância, em meio ao cerrado, ele reconhecia quando um telhado estava errado, e aquele telhado estava muito errado. Empurrou o portão,
que abriu com o gemido de quem não está acostumado a ser aberto por estranhos, e caminhou pelo caminho de terra batida que levava à construção. Foi quando a viu. Cláudia estava em cima de uma escada de madeira velha, com uma cuia de argamassa numa mão e uma colher de pedreiro na outra, assentando tijolos na parte superior de uma parede que ainda não havia chegado à altura do telhado. Ela tinha trocado a roupa do escritório por uma calça jeans desbotada e uma camiseta longa com mancha de cimento que provavelmente nunca havia saído. O cabelo, que no escritório ficava preso num coque, estava amarrado no alto da cabeça de qualquer jeito. Ela trabalhava com a concentração de quem está fazendo uma conta difícil de cabeça. Marco Aurélio ficou parado no meio do terreno sem saber muito bem o que fazer. Ele havia seguido uma funcionária até o interior do estado vestido de trabalho com gravata italiana, e agora estava de pé no cerrado se sentindo o idiota mais bem vestido da região do Triângulo Mineiro. Antes que ele conseguisse decidir entre anunciar a presença ou recuar silenciosamente, uma voz saiu da janela da construção. "Quem tá aí?" A voz era velha, um pouco rouca, do tipo que já não tem mais urgência porque já viu coisa demais para se apressar. Marco Aurélio olhou para a janela. Um rosto apareceu. Homem de uns 70 e tantos anos, pele curtida pelo sol, olhos claros e desconfiados. Um chapéu de palha gasto na cabeça mesmo dentro de casa. Cláudia desceu da escada num segundo, virou, viu Marco Aurélio, e por um momento a colher de pedreiro ficou parada no ar como se o tempo tivesse travado. A expressão dela passou por surpresa, depois por alguma coisa que se parecia com vergonha, depois por alguma coisa que Marco Aurélio não soube identificar, mas que era definitivamente mais firme do que as duas anteriores. "Doutor Marco", disse ela. A voz saiu no mesmo tom de sempre, como se ele tivesse aparecido na porta do escritório para perguntar onde estava um relatório. "O que o senhor está fazendo aqui?" Essa era a pergunta certa, e Marco Aurélio não tinha uma resposta que não o fizesse parecer exatamente o que era. Um homem que havia seguido uma funcionária sem motivo razoável. Então fez o que os homens acostumados a ter razão fazem quando não têm resposta. Ignorou a pergunta e fez outra. "O que é isso aqui?" Cláudia limpou a mão na calça. Olhou para ele por um segundo, depois para a construção, depois para o rosto velho que ainda aparecia na janela. Esperou um pouco, como quem está decidindo quanto da verdade vai entregar e em que ordem. "É a casa do seu Argemiro e da dona Conceição", disse ela. "Por favor, entra aqui, seu Argemiro. Já falei que estranho nenhum vai te fazer mal." O velho saiu pela porta, que ficava do lado que Marco Aurélio não havia visto quando chegou. Era baixo, um pouco curvado, mas se movia com a solidez de quem passou a vida toda trabalhando em terra. Atrás dele apareceu uma mulher ainda menor, com o cabelo completamente branco preso numa trança fina, avental bordado, e os olhos mais tranquilos que Marco Aurélio havia visto em muito tempo. O tipo de tranquilidade que não é indiferença, é a paz de quem já decidiu não brigar com o que não pode mudar. "Boa tarde", disse a mulher. "Dona Conceição." E estendeu a mão para Marco Aurélio com uma naturalidade que o deixou sem jeito, porque quando uma senhora de 70 anos estende a mão para você com aquela dignidade, você aperta e agradece mesmo sem saber por quê. Eles ficaram ali os quatro, no terreiro de terra batida em frente à construção inacabada, e Cláudia foi explicando por que Marco Aurélio ficou ali em vez de ir embora. Talvez porque a história fosse boa demais para ir embora no meio. Talvez porque havia algo no lugar, no ar seco do cerrado, na luz da tarde caindo de lado sobre a argamassa fresca na parede, que tornava impossível não ficar. Seu Argemiro e Dona Conceição Leal eram donos daquele sítio há 43 anos. Haviam comprado a terra com o dinheiro de uma vida inteira de trabalho, ele como meeiro, ela como costureira de roça, remendando as roupas de todo mundo no município, enquanto ele plantava soja numa terra que não era sua, até ter dinheiro suficiente para comprar a própria. A casa original, de adobe, havia sido construída pelas mãos dos dois com a ajuda de uns vizinhos que há muito haviam ido embora. Tiveram 2 filhos. O filho mais velho morreu num acidente de moto quando tinha 31 anos. A filha mais nova morava em Goiânia com o marido e 3 crianças. Mandava mensagem pelo WhatsApp às vezes. Ligava no aniversário. Havia prometido voltar para ver o pai que estava com problema no joelho e a mãe que vivia com pressão alta. Mas o mês passado havia virado o próximo mês. E o próximo mês havia virado depois das festas. E depois das festas havia virado a gente vê. A casa de adobe havia rachado, não de um jeito cosmético, de um jeito estrutural. A parede dos fundos havia cedido depois de uma chuva forte em março, uma rachadura que saiu do chão e foi até o telhado em diagonal, do tipo que um pedreiro olha e balança a cabeça.
Seu Argemiro havia chamado um pedreiro do município mais próximo. O pedreiro havia balançado a cabeça e dado um orçamento. Eu não tenho esse dinheiro, tinha dito seu Argemiro. O pedreiro foi embora. A parede continuou rachada. As chuvas de outubro estavam chegando. Cláudia havia conhecido o casal 6 meses atrás, numa feira de produtos coloniais, onde Dona Conceição vendia queijo e doce de leite numa barraca pequena. Não havia história dramática no encontro. Cláudia havia comprado um pote de doce de leite. Elas haviam conversado porque as duas eram do tipo que conversa com qualquer pessoa. E na segunda visita à feira, Dona Conceição havia mencionado a casa, a rachadura, a filha que ia mas não vinha, o pedreiro que havia balançado a cabeça. Cláudia havia pedido para ver. Seu Argemiro havia desconfiado que era conversa de gente da cidade que faz promessa e não cumpre. Mas ela havia voltado na quinta-feira seguinte, com uma calça velha e uma colher de pedreiro que pertencia ao pai dela, já falecido, guardada numa caixa no fundo do armário, desde que ele havia morrido 4 anos atrás. Ela sabia usar uma colher de pedreiro porque o pai ensinara. Sabia misturar argamassa porque havia crescido ajudando em obras na cidade pequena onde nasceu, no interior do interior, onde a família que tinha alguma habilidade ajudava a família que precisava, e não havia intermediário, não havia contrato, não havia nota fiscal. Havia só a mão aberta e o barro vermelho. Marco Aurélio ficou ouvindo tudo isso de pé no terreiro, com a gravata afrouxada porque o sol estava quente e porque havia algo naquele lugar que tornava-se a gravata um objeto de outra realidade. Quando Cláudia terminou de explicar, o silêncio que ficou era do tipo que existe no cerrado no final da tarde, cheio de cigarra e vento baixo. "Quanto falta?" perguntou ele. Cláudia o olhou sem entender. "Da obra." "Quanto falta para terminar?" Ela apontou. A parede lateral nova, já levantada, precisava de reboco. O telhado tinha 3 telhas quebradas que ela ainda não havia conseguido trocar, porque precisava de uma escada maior. A janela do quarto estava com a madeira podre e o batente estava cedendo. A fossa havia estourado em fevereiro e a solução temporária de seu Argemiro era temporária demais para passar mais um verão. Marco Aurélio ficou olhando para a construção por um tempo. Não com o olhar de um homem que está visitando, com o olhar de um construtor que está avaliando. Era uma habilidade que ele havia desenvolvido antes mesmo de ser dono da empresa, ainda nos tempos em que saía com o pai para visitar obras e aprendia que uma construção conta sua história se você souber ler. Essa construção contava a sua história de 2 pessoas que haviam feito muita coisa com pouco, durante muito tempo, e que agora estavam chegando numa fase da vida em que o corpo não consegue mais compensar o que a estrutura pede. "O senhor não precisava ter vindo até aqui", disse Cláudia. A voz não estava com raiva, estava cuidadosa, como quem está protegendo alguma coisa sem querer parecer que está protegendo. "Eu sei que foi estranho do meu lado sair mais cedo sem explicar direito, mas eu peço licença porque sei que tenho o trabalho em dia. Se o senhor quiser documentar isso como falta de comunicação, eu entendo." Marco Aurélio ficou olhando para ela. Era uma mulher de 36 anos, segundo a ficha, solteira, sem filhos registrados, vinda de uma cidade de 12.000 habitantes no noroeste de Minas. Havia chegado até Uberlândia de ônibus. Havia conseguido o emprego na Teixeira Construções, com uma carta de recomendação de um antigo empregador que Marco Aurélio havia ligado por protocolo e que havia dito, com uma ênfase que ele na época achou exagerada, que Cláudia Ferreira era o tipo de pessoa que aparece uma vez na vida e que ele havia cometido o erro de deixar ir. Ele havia contratado ela pensando que o antigo empregador estava exagerando. 3 anos depois, havia admitido para si mesmo, só para si mesmo, que não estava. "Não vim documentar nada", disse Marco Aurélio. "Vim porque queria entender o que você estava fazendo. E agora entendo." Fez uma pausa. "E amanhã de manhã eu mando 2 pedreiros." Cláudia ficou tão quieta que por um segundo ele pensou que ela não havia ouvido. "Não", disse ela. Foi uma resposta que ele não esperava. Na empresa inteira, incluindo os sócios minoritários, ninguém havia dito não para Marco Aurélio Teixeira com aquela naturalidade calma, como se fosse a resposta mais óbvia do mundo. "Como não?" "Porque eu não pedi", disse Cláudia. "E porque seu Argemiro e Dona Conceição não precisam de caridade de ninguém que não pediram." "Isso não é caridade, é mão de obra. Eu tenho pedreiro disponível essa semana. A equipe do contrato do setor leste terminou anteontem e estão parados. Para mim é melhor do que pagar ociosidade." Cláudia cruzou os braços. Continuava com a colher de pedreiro na mão, o que dava à cena uma qualidade levemente absurda.
O senhor está me dizendo que vai mandar trabalhador aqui por conveniência logística. Estou dizendo que tenho trabalhador disponível e uma obra inacabada na minha frente. Sou construtor. Isso me incomoda de um jeito físico. Ela quase sorriu. Ele viu o canto da boca mover 1 milímetro e depois parar. Seu Argemiro havia ficado parado alguns metros atrás durante toda a conversa, com o chapéu de palma na mão agora, segurando pela aba como quem está em velório ou em reunião importante. Dona Conceição havia entrado de novo na construção, mas Marco Aurélio podia vê-la pela janela sem vidro, parada lá dentro, ouvindo tudo. Seu Argemiro se aproximou. Olhou para Marco Aurélio com aqueles olhos claros e desconfiados. Depois olhou para Cláudia. A Cláudia é brava com razão, disse ele. A gente já passou muito constrangimento nessa vida de gente pedir favor e não voltar. A gente não aceita ajuda de mão que a gente não conhece. Marco Aurélio assentiu. Era uma posição honesta, e ele a respeitava. O senhor me conhece agora. Conheço o senhor há 5 minutos. É mais do que 0. Seu Argemiro ficou olhando para ele. Depois olhou para os sapatos sociais de Marco Aurélio, cobertos de terra vermelha. Depois olhou para a gravata afrouxada. Depois olhou de volta para os olhos dele. O senhor sabe trabalhar com as mãos? Perguntou. Marco Aurélio não havia assentado tijolo desde os 23 anos, quando trabalhava nos finais de semana nas obras do pai para ganhar dinheiro extra enquanto fazia faculdade de engenharia. 30 anos. As mãos não lembravam mais, mas o corpo lembrava de outra forma, aquela memória que mora nos ombros e nas costas. Sei, disse Marco Aurélio. Então volta amanhã com roupa de trabalho, disse seu Argemiro. Se o senhor sabe trabalhar com as mãos e não tem medo de terra, a gente vê o que o senhor vale. Pedreiro que o senhor manda, a gente não precisa, mas companhia no trabalho, pode ser. Cláudia ficou olhando para Marco Aurélio com uma expressão que ele não conseguiu classificar. Não era satisfação, não era desconforto, era alguma coisa entre os dois. A expressão de quem está vendo uma situação sair do controle de um jeito que ainda não sabe se é bom ou ruim. Marco Aurélio voltou para com a caminhonete com terra nos sapatos e uma coisa estranha na cabeça, que era a sensação de que havia sido avaliado por um velho de chapéu de palma e aprovado de forma condicional, e que essa aprovação condicional havia significado mais para ele do que qualquer reunião de contrato que havia fechado nos últimos 2 anos. Essa noite, ele ficou sentado na varanda do apartamento em Uberlândia, que era grande e bem mobiliado, e tinha uma vista da cidade que os corretores chamavam de privilegiada, e ficou pensando no terreiro de terra batida no cerrado. Pensou na parede que Cláudia havia levantado sozinha, tijolo por tijolo, toda quinta e sexta-feira à tarde desde quando? Março, abril. Pensou no olhar de Dona Conceição pela janela sem vidro. Pensou em seu Argemiro segurando o chapéu de palma pela aba. Ele havia construído prédios, havia erguido condomínios, centros comerciais, um hospital veterinário que havia ganho o prêmio de arquitetura regional. Havia empregado 240 pessoas no pico da empresa. Havia assinado contratos com zeros suficientes para fazer uma pessoa comum sentir tontura. E estava sentado na varanda pensando numa parede de tijolo inacabada no cerrado, como se fosse a coisa mais importante que havia visto em muito tempo. Na manhã seguinte, Marco Aurélio chegou ao escritório às 8 horas, como sempre. Ficou das 8 ao meio-dia resolvendo o que precisava ser resolvido. Às 12h30 avisou para Rodrigo que ficaria fora pela tarde. Rodrigo perguntou se havia problema no canteiro de obras do setor norte. Marco Aurélio disse não. Rodrigo esperou mais explicação. Não veio. Marco Aurélio foi para casa. Trocou o terno por uma calça de brim velha que havia sobrado de uma época em que ainda ia pessoalmente às obras. Pegou umas botinas com biqueira de aço que encontrou no fundo do armário da área de serviço. Escolheu uma camiseta simples e foi. Cláudia já estava lá quando ele chegou. Estava na parte dos fundos da construção, de joelhos no chão, verificando a extensão de uma trinca que subia pelo rodapé. Ela olhou para ele quando chegou, avaliou a roupa sem dizer nada, virou de volta para a parede. Seu Argemiro saiu pela porta com 2 copos de café. Entregou um para Marco Aurélio sem cerimônia, como se fosse o mais natural do mundo receber um engenheiro de gravata em cima na tarde anterior e botinas de obra pela manhã do dia seguinte. Café de coador, disse seu Argemiro. Do bom, a Conceição levanta às 5 para fazer. Marco Aurélio bebeu. Era o café mais forte que havia tomado em anos. O tipo de café que as padarias de Uberlândia não fazem mais porque o cliente reclama que é amargo, sem entender que o café forte não é amargo, é honesto.
Então seu Argemiro mostrou o que precisava ser feito. Explicou com a precisão de quem entende de construção, no jeito empírico, não no jeito técnico, mas que às vezes é mais preciso porque vem de ter errado e corrigido com as próprias mãos ao longo de uma vida inteira. A fossa precisava ser reescavada e o sumidouro refeito. A janela do quarto principal precisava de batente novo. O telhado tinha aquelas 3 telhas, e mais uma que seu Argemiro ainda não havia encontrado, mas que ele sabia que estava quebrada porque quando chovia forte, escorria água num ponto que não tinha explicação. Marco Aurélio ouviu tudo. Depois foi ver com os próprios olhos. Cláudia o acompanhou sem comentar, mas ele percebia que ela estava acompanhando não por educação, mas por atenção. Ela queria ver o que ele faria com as informações. Fez o que sempre havia feito. Pegou um bloco de notas do bolso traseiro da calça, anotou o que precisava ser comprado, estimou quantidade, fez a lista em ordem de prioridade. Começou pela fossa porque fossa ruim contamina tudo e não espera. A janela viria depois. O telhado podia ser o último se não chovesse antes. Você tem enxada? Perguntou para seu Argemiro. E pá de bico. O velho trouxe as 2 coisas sem perguntar para quê. Marco Aurélio tirou a camiseta, ficou de regata e foi escavar. Ele não havia escavado terra desde os 20 e tantos anos, e o corpo cobrou os 30 anos de diferença já no primeiro quarto de hora. As costas lembraram que não eram mais as de um rapaz. As mãos, que as botinas tinham biqueira, mas que a enxada não tinha cabo acolchoado. O sol do cerrado caía reto, sem negociação, do tipo que não tem filtro solar que resolva completamente. Seu Argemiro ficou observando de longe, sentado num banco de madeira à sombra de um pequizeiro velho. Não ofereceu ajuda, não fez comentário, só observou. Cláudia voltou para a parede que estava rebocando. O barulho das 2 atividades, a enxada no chão e a colher de pedreiro na argamassa, criou um ritmo de obra que Marco Aurélio conhecia de outro contexto completamente diferente, mas que reconheceu como o mesmo no fundo, o ritmo de 2 pessoas trabalhando no mesmo lugar sem precisar falar. No meio da tarde, Dona Conceição trouxe uma travessa com broa de fubá e um jarro de suco de maracujá com açúcar. Pôs tudo numa mesa improvisada de tábua e cavalete que vivia no terreiro. Não chamou ninguém. Simplesmente deixou e voltou para dentro. Os 3 pararam de trabalhar ao mesmo tempo, sem combinar, como se o cheiro da broa tivesse chegado em todo mundo igual. Sentaram na sombra, comeram. Seu Argemiro partiu a broa com as mãos e distribuiu os pedaços como se estivesse numa mesa farta. O jarro de suco não tinha copo suficiente para os 4, então tomaram no revezamento, e Marco Aurélio, que em Uberlândia bebia água com gás importada de Santa Catarina numa garrafa de vidro, bebeu suco de maracujá num copo de alumínio amassado sem pensar 2 vezes. O senhor é engenheiro? Perguntou seu Argemiro, sem olhar para ele, olhando para o cerrado à frente. Sou. De construtora? Dono. Seu Argemiro mastigou broa devagar. Então por que o senhor veio escavar minha fossa? Marco Aurélio ficou com a resposta na boca por 1 segundo antes de falar. Porque precisava ser feito. O velho virou para olhar para ele pela primeira vez desde que haviam sentado. Olhou por um tempo que seria desconfortável em qualquer contexto urbano, mas que no cerrado era simplesmente uma pessoa pensando sem pressa. A Cláudia apareceu aqui com a colher de pedreiro do pai dela morto e ficou 6 meses levantando parede sem que ninguém pedisse, disse seu Argemiro. E o senhor apareceu ontem vestido de banco e hoje está de joelhos escavando fossa. Fez uma pausa. No município aqui onde moro, continuou o velho. A gente tem um jeito de chamar as pessoas que aparecem assim. Chama de mandado, que é diferente de sorte, porque sorte é aleatória. Mandado é quando alguém ou alguma coisa te envia para onde precisa ir, mesmo que você não saiba que está indo. Marco Aurélio não era de religião organizada. Havia parado de ir à missa aos 18 anos e não havia encontrado substituto, mas havia algo naquilo que seu Argemiro havia dito que ficou na garganta como a broa, presente, sólido, do tipo que você não engole e não cospe, só fica lá. Cláudia estava olhando para o cerrado enquanto bebia o suco. O perfil dela na luz da tarde tinha uma qualidade que Marco Aurélio havia notado no escritório, mas nunca parado para nomear. Era alguém que sabe onde está. Não geograficamente, mas existencialmente. Uma das coisas mais raras que ele havia encontrado em 52 anos de vida. A maioria das pessoas, incluindo ele mesmo, vivendo como se o chão embaixo dos pés fosse provisório. Foram 3 fins de semana seguidos depois daquele primeiro sábado. Marco Aurélio não havia planejado.
No primeiro fim de semana, foi porque a fossa estava no meio, e deixar obra no meio é contra a natureza de qualquer construtor. No segundo, porque a janela do quarto havia chegado ao ponto em que parar ia estragar o serviço. No terceiro, porque Dona Conceição havia feito galinha caipira no fogão a lenha, e havia mandado mensagem para Cláudia dizendo que tinha feito para 4 pessoas. E Cláudia havia repassado a mensagem para ele com um ponto de interrogação no final. E Marco Aurélio havia respondido com um horário. Durante esses fins de semana, ele foi aprendendo a história do lugar em pedaços, do jeito que seu Argemiro contava, que era sempre tangencial, nunca direto, como quem sabe que a história importante mora nas bordas e não no centro. Soube que o sítio havia quase ido a leilão em 2015, quando seu Argemiro havia ficado doente e não havia conseguido plantar. Que a dívida havia sido quitada vendendo um trator que era a menina dos olhos dele, comprado novo em 1998, o único bem de valor que haviam acumulado além da terra. Que depois do trator foi no braço, de enxada, nos 2 deles, até a filha enviar algum dinheiro de Goiânia que chegou com o comentário de que eles precisavam pensar em vender o sítio e ir morar perto dela, que ficava mais fácil para todo mundo. Mais fácil para quem? Perguntou seu Argemiro para si mesmo quando a filha havia desligado. Mais fácil para quem? Essa terra tem 43 anos de suor meu e da Conceição. Meu filho morreu nessa terra. Meu pai foi enterrado a 3 quilômetros daqui. Mais fácil para quem? Não disse isso para a filha. Disse só que ia pensar. Não pensou. Ficou. Dona Conceição tinha uma história diferente, contada de outro jeito, através das coisas que ela fazia enquanto falava. Contou sobre o filho morto enquanto bordava uma toalha de mesa. Contou sobre a pressão alta enquanto descascava mandioca. Contou sobre a época em que faziam queijo para vender e tinham 8 vacas. Hoje tinham 2. Contou isso enquanto levava o leite da tarde para coalhar. Havia uma qualidade nas coisas que ela dizia que Marco Aurélio foi entendendo ao longo dos fins de semana, que era a qualidade de alguém que não separa a vida do trabalho, porque para ela nunca haviam sido coisas diferentes. A vida era o trabalho, era a terra, era a casa, era o marido, era o filho morto, era as vacas, era o queijo, era essa toalha bordada, era tudo uma coisa só. Marco Aurélio havia passado 30 anos separando tudo em categorias: vida pessoal, vida profissional, lazer, obrigação, investimento, despesa. E estava sentado na cozinha de uma mulher de 73 anos que nunca havia feito essa separação e que parecia de alguma forma que ele não conseguia articular, mas sentia, mais inteira do que qualquer pessoa que havia conhecido nos corredores envidraçados de Uberlândia. Cláudia e ele não haviam falado sobre o motivo pelo qual ele havia aparecido. Ela não havia perguntado de novo, e ele não havia explicado de novo. Havia uma tácita concordância de que aquilo havia acontecido, e agora a situação era outra. Mas havia uma coisa que ficava entre os dois. Não tensão exatamente, mas como uma pergunta não feita que às vezes aparecia no silêncio entre 2 tarefas. Ela não havia pedido desculpa por sair mais cedo sem explicar. Ele não havia pedido desculpa por seguir ela até o cerrado. Num sábado à tarde, os 2 estavam trocando as telhas do telhado. Marco Aurélio havia trazido uma escada de alumínio da empresa, que era mais segura do que a de madeira podre que havia lá. Estavam um de cada lado do telhado, passando telhas de mão em mão, quando Cláudia falou sem olhar para ele. Meu pai era pedreiro, disse ela. Interior de Minas mesmo, cidade pequena que o senhor nunca ouviu falar. Ele não tinha dinheiro para me dar nada além do que sabia fazer. Então me ensinou o que sabia. Disse que serviço de mão não tem vergonha nenhuma, e que a pessoa que não sabe fazer nada com as próprias mãos sempre vai depender de alguém que sabe. Marco Aurélio encaixou uma telha. Esperou ela continuar. Quando ele morreu, continuou Cláudia, eu estava aqui em Uberlândia há 2 anos. Não fui ao enterro porque não tinha dinheiro para passagem, e o mês estava apertado. Fiquei sabendo por ligação. Fui meses depois visitar o túmulo. Trouxe a colher de pedreiro dele porque era a única coisa que minha mãe tinha guardado que era realmente dele. O resto havia dado para os vizinhos porque a casa era alugada e precisou desocupar rápido. Ficou quieta um momento. O vento do cerrado passava pelo telhado com um som baixo. Quando eu vi a situação do seu Argemiro e da Dona Conceição, disse ela, eu pensei no meu pai, no jeito que ele não tinha ninguém que chegasse com uma escada quando ele precisava. Não é que eu acho que posso consertar isso, só acho que se eu sei fazer e tem alguém que precisa, não tem muito mais o que pensar. Marco Aurélio ficou segurando a próxima telha sem encaixar. Olhou para o cerrado que se abria do telhado para todos os lados, aquela vegetação torta e resistente, que de cima parecia um mar verde acinzentado se dobrando no vento.
Ele havia herdado uma empresa do pai. Havia ampliado, havia profissionalizado, havia contratado 240 pessoas no pico. Havia feito muita coisa com a herança do pai, mas nunca havia perguntado o que o pai havia gostado de fazer de verdade. Nunca havia parado para aprender o que o pai sabia. Havia herdado a empresa e terceirizado a memória. A colher de pedreiro de Cláudia estava dentro de uma bolsa de ferramentas velha que ela sempre trazia. Uma colher de cabo gasto, de metal, com a pátina de quem foi usada por décadas numa mão mais velha. E essa mulher de 36 anos havia carregado aquilo de uma cidade pequena de Minas para Uberlândia, e de Uberlândia para o Cerrado toda quinta e sexta-feira, como se fosse uma coisa óbvia de fazer. Ele ficou pensando no que havia carregado do pai. Um CNPJ, um terreno, uma carteira de clientes, coisas com valor de mercado. O telhado ficou pronto num sábado. Quando a última telha foi encaixada e os dois desceram a escada, seu Argemiro estava embaixo com as mãos nos bolsos, olhando para cima. Ficou assim um tempo sem falar. 43 anos que esse telhado não estava novo, disse ele finalmente. Minha Conceição vai chorar quando eu falar. Não precisava falar nada ainda, disse Cláudia. Deixa ela descobrir na primeira chuva. Seu Argemiro olhou para ela, e a expressão que apareceu no rosto dele era de um tipo que Marco Aurélio não havia visto antes num adulto. Era ternura pura, sem reserva, o jeito que as pessoas olham quando não precisam mais se proteger de nada. Minha filha mais nova, disse seu Argemiro, baixinho, quase para si mesmo. Sempre precisou ser assim. Sempre precisou descobrir as coisas por ela mesma. Cláudia ficou quieta. Marco Aurélio percebeu que ela havia ficado quieta de um jeito específico, o tipo de quieto que significa que algo chegou num lugar que dói, e que dói bem. Depois o velho olhou para Marco Aurélio. E o senhor? Disse. O senhor descobriu o que veio descobrir aqui? Marco Aurélio ficou com a pergunta na frente sem saber muito bem onde colocar. Era o tipo de pergunta que um velho do Cerrado faz com total naturalidade, e que num contexto urbano seria considerada invasiva ou filosófica demais para uma terça-feira de tarde. Mas que ali, no terreiro de terra batida com cheiro de argamassa seca e cerrado, era simplesmente a próxima coisa a ser dita. Acho que estou descobrindo ainda, disse Marco Aurélio. Seu Argemiro assentiu como se fosse a resposta certa. Na segunda-feira de manhã, Marco Aurélio chegou ao escritório às 8h menos 10, como sempre. A reunião das 8h30 foi como sempre. O relatório do setor leste estava na mesa quando ele sentou. Cláudia chegou às 8h menos 10 também. Como sempre, organizou os contratos da semana, distribuiu o que precisava ser distribuído, respondeu os e-mails que precisavam de resposta antes do almoço. Era idêntica à Cláudia de qualquer outra segunda-feira, exceto que Marco Aurélio agora havia diferente, não porque ela havia mudado, mas porque ele havia passado 3 fins de semana vendo o que ela fazia com as próprias mãos, quando ninguém do escritório estava olhando, e aquilo havia acrescentado uma camada que não dava para remover. Por volta das 10 da manhã, ele chamou ela pela porta entreaberta do escritório. Ela entrou com o bloco de anotações como sempre. Senta, disse Marco Aurélio. Ela sentou, o bloco aberto na página em branco, a caneta em posição. Marco Aurélio ficou olhando para na mesa por um segundo. Depois olhou para ela. Você deveria ganhar mais do que ganha, disse. Não é um favor. É uma correção. Eu sei o que o mercado paga para uma assistente administrativa do nível do trabalho que você entrega. E o que você recebe não é isso. Vou mandar para o RH a partir do próximo mês. Cláudia ficou olhando para ele. Depois olhou para o bloco. Depois voltou para ele. Por que agora? Perguntou. Porque eu devia ter feito antes e não fiz, disse Marco Aurélio. E porque quando você deve alguma coisa para alguém e fica esperando o momento certo vai embora, e o que fica é uma dívida que cresce. Ela ficou quieta por um momento. Depois fechou o bloco. Tem mais alguma coisa? Disse ela. Tem, disse Marco Aurélio. No próximo sábado, seu Argemiro precisa de ajuda para reformar o chiqueiro que está cedendo do lado esquerdo. Eu entendo de estrutura, mas não entendo de chiqueiro especificamente. Se você souber como funciona, precisava de você lá também. O canto da boca de Cláudia se moveu. Dessa vez não parou. Eu sei como funciona chiqueiro, disse ela. Eu imaginei, disse Marco Aurélio. Ela se levantou. Parou na porta. Doutor Marco. Ele a olhou. Obrigada por ter ido, naquele dia. Pausa. Não pelo que o senhor fez lá, pelo fato de ter ido. Seu Argemiro precisava ver que o mundo tinha mais gente do que parece quando você está velho e sozinho no cerrado. Às vezes é isso que faz a diferença. Não o telhado novo,
É saber que tem gente que aparece. Ela saiu. A porta fechou com o clique discreto de sempre. Marco Aurélio ficou sentado olhando para o ponto onde ela havia estado. Pela janela do escritório, Uberlândia se espalhava em concreto e vidro e asfalto, a cidade que ele havia ajudado a construir num sentido muito literal, prédio por prédio, contrato por contrato. Pensou em seu Argemiro sentado embaixo do pequizeiro segurando o chapéu de palma pela aba. Pensou em Dona Conceição bordando toalha enquanto falava do filho morto, como se as duas coisas fossem naturalmente o mesmo gesto. Pensou na colher de pedreiro com cabo gasto que pertenceu a um homem que nunca teve dinheiro, mas ensinou à filha o que sabia porque era o que tinha de melhor para dar. Pensou em tudo que havia herdado e em como havia usado. Pegou o telefone, discou para o RH, autorizou o ajuste salarial. Depois ficou sentado mais um momento. Depois abriu a gaveta debaixo da mesa, onde guardava uma pasta com documentos antigos da empresa que nunca havia precisado, mas que o pai havia deixado e que ele havia mantido por inércia. Dentro da pasta havia, embaixo de tudo, uma foto do pai num canteiro de obras, de capacete e bota, 30 anos mais jovem, sorrindo para a câmera com o sorriso de quem acabou de ver uma parede subir. Marco Aurélio colocou a foto em cima da mesa. Ficou olhando para ela como se estivesse vendo pela primeira vez. A primeira chuva do mês chegou numa quarta-feira à noite, dessas que o Cerrado faz quando resolve que chega de espera, pesada e direta. Seu Argemiro e Dona Conceição ficaram deitados ouvindo o barulho da água no telhado novo. Ela esperou. Esperou a goteira do lado esquerdo do quarto. Esperou a cubeta que ficava no canto para aparar. Esperou o cheiro de mofo que subia quando a água passava pela madeira podre. Nada. Só a chuva no telhado, fazendo o som que chuva faz quando o telhado está certo. Dona Conceição ficou deitada no escuro por um tempo. Depois virou para o lado do marido. Argemiro. Ei. Está seco. Eu sei. Ficaram em silêncio ouvindo a chuva. Você ia me falar na primeira chuva, disse ela. Eu ia. Mas achei que era melhor você descobrir sozinha. Ela ficou quieta. Essa menina, disse ela finalmente. Ela e o engenheiro, disse seu Argemiro. Ela ficou de novo em silêncio. Lá fora a chuva continuava, constante, sobre o telhado novo, sobre o cerrado que já estava bebendo, sobre a terra vermelha que amanhã de manhã ia estar escura de tão encharcada. A gente tem mais tempo agora, disse ela. Tem, disse ele. Mais um tempo. Mais um tempo. Ela ficou com os olhos abertos no escuro ouvindo a chuva que não entrava mais. Às vezes é o suficiente, disse ela. É, disse ele. Às vezes é. Essa história não tem herói. Tem uma mulher que carregou a colher de pedreiro do pai morto e achou que era óbvio o que fazer com ela. Tem um velho que passou 43 anos numa terra que fez questão de continuar sua mesmo, quando o mundo inteiro achava que não compensava. Tem uma mulher que bordava toalha e fazia queijo e amava tudo com a mesma mão. E tem um homem que passou a vida construindo coisas grandes e que precisou ir até o cerrado ver uma parede de tijolo inacabada para entender o que havia deixado de construir. Às vezes o que está errado na sua vida não é o que você não fez. É o que você fez olhando para o lado errado. E às vezes o que corrige isso não é uma grande decisão. É uma escada de alumínio, uns sábados de bota velha, e a disposição de escavar o que precisa ser escavado antes que estrague tudo. A chuva continuou a noite toda. O telhado aguentou.